Dia 5 de maio é o Dia Nacional e Internacional das Comunicações. Após o intervalo, acompanhe a matéria que a TV Câmara preparou sobre essa arte de trocar informações. Amantes da arte de telegrafar reúnem material de colecionadores para mostrar em praça pública que a prática desse tipo de comunicação está longe de ser extinta. A ciência e a tecnologia têm satisfeito o vivo desejo do homem de se comunicar. A capacidade e a velocidade com que informações são transmitidas podem decidir o desfecho de uma guerra, o sucesso de uma empresa, salvar vidas. É uma ferramenta de grande e indiscutível valor. Na antiguidade, os povos utilizavam artifícios naturais e de engenhosidade mais simples para se comunicar. Acendiam fogueiras, usavam sinais de fumaça. Mas esses recursos não possuíam grande eficiência quando se tratava de distâncias muito grandes. Problema que persistiu por muito tempo. Uma significativa evolução na comunicação à distância foi a invenção de um sistema visual que se denominava telégrafo, do grego tele, distância, e grafo, escrevo, escrever à distância, desenvolvido no final do século XVIII pelo engenheiro francês Claude Chappe. Já no século XIX, Samuel Morse inventou o telégrafo eletromagnético, dando origem ao código Morse. No código Morse, cada letra é representada por pontos e traços, e assim formam palavras, frases, textos inteiros. Só para lembrar, o mundo ficou estarrecido, angustiado, quando em agosto de 2000 acompanhava pelos meios de comunicação as tentativas falhas de resgate do submarino russo Kursk. Os ainda sobreviventes, na época, deram prova de vida golpeando os sinais do código Morse em suas paredes. Vamos conversar com um grupo de pessoas que se reúne todos os domingos pela manhã aqui na Praça Silva Rego, no Castelo, em torno de uma só paixão, a comunicação. Sou telegrafista desde o ano de 1943. Quando comecei a aprender o telégrafo, aí eu passei a telegrafista profissional, trabalhando na estrada de ferro. Trabalhei como profissional até 1948. Aí depois saí da estrada de ferro e depois, bem mais no futuro, eu comecei a operar como radioamador. E como eu era um apaixonado pela transmissão em códigos telegráficos, sempre operei em código telegráfico que é chamado CW, código Morse. Como uma pessoa acaba se interessando por radioamador? Como foi no seu caso? No meu caso, eu fui servir o Exército e fui servir numa área de comunicação. E nessa área de comunicação, todo o pessoal técnico era tudo radioamador. Então foi onde eu tive a influência de me tornar radioamador, inclusive fazendo o meu primeiro equipamento que eu montei, que era a parte de rádio, e naquele tempo os rádios eram a parte de rádio e transmissão separados, usando peças do Exército de material de sucata. Desde 1958, a carteira profissional era fornecida pelo Departamento dos Correios e Telégrafos de São Paulo. E logo que eu me formei na antiga escola de polícia, e essa carteira profissional que eu tinha, que eu tenho, em 1958. Logo em seguida eu fiz um concurso na Polícia de São Paulo, para ser telegrafista da polícia. Passei em 11º lugar e fui mandado para uma cidade chamada Pariquera-Açu, perto de Guape, Cananéia, Registro. Em 1958 não havia luz naquela região, era uma escuridão danada. A única energia que tinha era fornecida pelo hospital, entende? O Hospital Regional de Pariquera. E no fundo do hospital, assim, o governo fez a estação de rádio, PY5, e eu fui o primeiro telegrafista lá dessa região. Quando garoto de tudo, meu pai tinha uma oficina na cidade, na Rua Lusitana, e de frente à oficina tinha um radiotécnico, já falecido, Alfredo Rodrigues. E eu ficava muito na oficina dele, gostava, e naquela época os rádios transmissores, a gente dizia aqueles guarda-roupa, né? Aqueles monstros, aquelas coisas. E eu sempre dizia, Alfredo, um dia vai ter um rádio que você vai falar dentro do carro. Ele até dava risada comigo, isso não pode, não existe, e hoje está tudo aí.
Então, de garoto de 13 anos, 12 anos, por aí, é que eu venho. Mas não sou eletrotécnico, não sou nada, não. Sou um curioso, gosto de brincar e estou sempre junto com o pessoal aí, sou PY também. Atualmente, o radioamadorismo é um hobby que tem os seus custos e suas regras. Você compra um rádio usado por uns R$600 por aí, depois você monta a antena, mais a fonte de alimentação do rádio, e você vai pôr alguns acessórios, então ele vai até 1.000 ou 1.200, mas você fala com o mundo inteiro. Cada operador tem suas várias histórias para contar. São tantas que cada um poderia tranquilamente escrever um livro com elas. Uma história que eu achei muito interessante, que eu participei, muito interessante, foi uma pessoa que trabalhando na Petrobras foi para a Bolívia. E ele deixou a namorada aqui no Brasil. E ela também queria ir para a Bolívia, mas acontece que era namorada. Mas ele deixou ela já com a encomenda feita, deixa ela grávida. Certo? E ele foi para a Bolívia. E no caminho, ele estava sempre preocupado e conversando. Como que ele poderia fazer para ela ir para a Bolívia e ter os direitos assistenciais, né, de saúde, se ela não era casada. Aí então foi quando o comandante do navio falou, porque isso era num navio, no navio da Petrobras. O comandante falou assim, não, eu posso fazer o casamento de você com ela, mas ela não está aqui. Então o casamento foi feito através do telégrafo. Um amigo meu, hoje ele mora na cidade de São Carlos, chama-se José Nogueira, ele foi o telegrafista que fez o casamento dela. Ela no Rio, perto de um telegrafista e com um assistente também, vamos dizer, um juiz ou qualquer coisa assim, um juiz de paz, né, que a gente fala que faz o casamento, com um assistente lá. Então o telegrafista do navio, que era o Nogueira, e o telegrafista do Rio conversavam. Ele no navio conversava com o moço e fez o casamento, aceita e tal, etc. E o comandante do navio legalizou o casamento. O radioamadorismo tem sua linguagem particular. São códigos, expressões e siglas que o iniciante tem que se familiarizar para começar a pensar em se comunicar por esse método. Normalmente é o código Q, que tem, digamos, até hoje você vai no supermercado, você vê o pessoal lá de segurança usando esse código, possivelmente sem saber o que é, mas é o código Q, que é, pergunta-se QRA, quer dizer, qual é o seu nome, QTH, qual é o seu endereço, QRX, quer dizer, espere, então é esse código que é usado. E quando falamos em comunicação, não podemos que por sua contribuição de grande relevância pela integração nacional, acabou por ser reconhecido como o patrono das comunicações no Brasil. Marechal Rondon nasceu em 5 de maio de 1865 em Mimoso, perto de Cuiabá, Mato Grosso. Depois de sua morte em 1958, o dia 5 de maio foi instituído como Dia das Comunicações no Brasil e no mundo. O Relações Públicas Carlos Rincon, que acompanha o Grupo da Praça há algum tempo, organizou para amanhã, no mesmo local, uma exposição que pretende lembrar o Dia de Rondon. Inicialmente, o meu interesse era rádios antigos, aquele rádio noveleiro do tempo antigo, da década de 40. O motivo de eu vir conhecer a turma foi que tinha um senhor falecido, o senhor José Vicente, que era o técnico e um dos melhores do Brasil. E eu vim para procurar conhecimento, peças que a gente não encontra. E aí conheci o Perina, que foi o muso inspirador. Ele me trouxe por meio, não sou radioamador, mas sou um apaixonado pela telegrafia, pelo radioamadorismo no geral. Aqui eu acho que tem que vir novos radioamadores, pessoas jovens aí que tem 15, 16, vamos pôr dos 10 para frente, tem que vir, isso é um prazer, sabe, fazer. Entre o material exposto, o público poderá apreciar a réplica do aparelho de telégrafo do transatlântico Titanic, usado para enviar sinais de SOS quando de seu naufrágio, e constatar que métodos antigos se entendem muito bem com as mais modernas tecnologias.